vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abuso. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho. Recentemente, a Vitória Moneyblocks postou um vídeo bem intenso expondo abusos e maus tratos que ela e a mãe dela sofria pelo próprio pai dela. Pra quem não tá entendendo nada, essa é a Vitória Moneyblocks, ela tem mais de 4 milhões de inscritos e os vídeos dela são em grande maioria vídeos do Roblox e do Minecraft. Sinceramente, eu não conheci o canal dela, mas é mais um conteúdo infantil, então eu não sou bem o público-alvo, sabe? Porém, recentemente ela postou um vídeo titulado Um Pedido de Justiça, Vídeo Denúncia. E cara, pra ela postar um vídeo desse, sério assim, no próprio canal dela, onde ela sempre levava as coisas de uma forma mais leve, né? Ela realmente tá precisando de ajuda. E a gente vai ver esse vídeo juntos pra tentar entender tudo certinho. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Mano, eu nem sei o que dizer, o quão bizarro é isso. Imagina quantos anos a Vitória vem passando por tudo isso. O vídeo dela é real um desabafo de alguém que precisa de ajuda de verdade, sabe? E ela nunca fez um vídeo tão sério assim antes, pelo que eu observei no canal dela. E como eu já disse, o canal dela é infantil, então pra ela ter resolvido desabafar tanto, é porque ela não tá conseguindo mais apoio e conseguir viver a vida dela normal, longe desse monstro, o próprio pai dela. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. É complicado porque muita gente comenta, nossa, por que você não largou assim que viu que a pessoa não prestava? E é complicado porque no início de todo relacionamento é maravilhoso, tipo, mil maravilhas mesmo. Mas aí com o tempo você vai convivendo com a pessoa, ela vai mostrando as garras dela, né? E quando você ameaça de deixar essa pessoa, e nem precisa ameaçar, sabe? Você só dá indícios que vai embora. Aí começam as ameaças, as torturas psicológicas, e o parceiro ou parceira, né, não só ameaça você, ameaça a sua família também. Como no caso dela, os avós dela, né, que eu acredito que são pessoas de idade já. E mano, o que você faz nesse caso? Tipo, você não sabe se larga a pessoa e deixa quem você ama correr perigo, ou se você só continua ali sofrendo com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, esperando que um dia melhore, sabe? É extremamente complicado esse caso e você ter uma decisão estando nessa situação é muito difícil. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis, assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O pior de tudo é que a gente tá vendo o relato dela, mas é extremamente complicada a situação porque as autoridades, a polícia, eles precisam de algum tipo de prova, porém é extremamente difícil alguém ter um tipo de prova assim. Porque se imagina nessa situação que você tá sofrendo um caso de violência doméstica, por exemplo, você sozinha com a pessoa e você vai puxar o celular do nada. Ainda mais nesse caso que a pessoa é extremamente agressiva, quebrando tudo na casa, e você estando nessa situação, ninguém tem
tem coragem nesse momento. Deve ser um momento tão perturbador e o medo só não deixa você pegar o celular, porque você fica preso naquele pensamento: se eu começar a gravar, vai acontecer o pior comigo. É muito difícil você denunciar o que acontece dentro da casa assim, desse jeito, né? Nesse caso, a justiça deveria ser imparcial, né? Se não tá conseguindo provar mesmo. Porém, no caso dela, vocês vão ver que o pai dela tem vantagem na justiça por ter os contatos e uns amigos lá dentro. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim. Tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. É uma situação bem complicada. Acredito que pra Vitória trazer isso tudo a público assim, do nada, ela tá realmente desesperada sem saber o que fazer. Ela já tem até a medida protetiva contra ele, então elas estão tentando resolver isso de todo jeito possível, né? Na justiça, e não tá adiantando. Então ela trazer tudo isso a público na internet é o último jeito dela conseguir ajuda de verdade. Tem muito caso que com pressão da internet, a justiça vai em cima e tenta resolver, investigar. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. O bizarro é que sempre tem gente que não entende esse tipo de situação. Mas você precisa provar pra denunciar. Pelo que eu entendi do vídeo da Vitória e da mãe dela, elas só querem viver a vida delas em paz, sem ter que ficar presas dentro de casa enquanto o pai dela tá de tornozeleira eletrônica ficando na frente da casa delas. Tanto que ele tá indo na justiça pra prejudicar e separar as duas. É complicado demais ter provas pra esse tipo de coisa acontecendo em casa, mas na história toda, pelo que ela conta, ele vive perseguindo elas e tentando separar as duas. Ele tá quase conseguindo isso e por isso ela fez esse vídeo de desabafo pedindo ajuda na internet. Eu entendo que precisa de provas do que elas estão dizendo contra ele, mas nesse caso a justiça tinha que agir com imparcialidade, mas parece que não tá sendo o caso. E como ela tá dizendo, aos poucos ele tá conseguindo destruir a vida delas porque ele tem contatos na justiça. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva?
Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo, eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho. Sinceramente, eu espero que a Vitória consiga ganhar esse processo. Eu acredito que ela seja menor de idade, então infelizmente ela não pode decidir as coisas, como com quem ela quer ficar, com quem ela quer viver, pra ela poder fugir desse monstro do pai dela, né? E como a gente viu nos relatos, ele tem influência na cidade que ela mora, né? Com os contatos lá dentro. Coisa que não deveria acontecer. Porém, eu acredito que com esse vídeo ela realmente vai ter um alcance que merece e consiga a avaliação justa do Conselho Tutelar sobre esse caso, principalmente com os profissionais certos, porque ela mesmo sendo de menor, ela tem noção do que é bom pra ela ou não, com quem ela deveria viver, no caso a mãe dela. Então o Conselho Tutelar deveria levar em conta a opinião dela nessa situação, porque por mais que não tenha algum tipo de prova visual do que ela tá falando, os relatos dela são provas fortíssimas de que ela viver com o pai dela não é uma coisa boa, e não é possível que algum tipo de profissional decente não perceba isso. Bom, esse vídeo é mais um apoio pra tentar ter o alcance que merece esse caso dela e ajudar a Vitória a sair dessa situação toda. Eu espero que dê tudo certo e comenta o que você acha disso tudo. Seu comentário ajuda no engajamento e ter mais alcance para ajudar ela, e não precisa ser no meu vídeo, eu vou deixar o vídeo dela no primeiro link da descrição. Então dá uma passadinha lá. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.